sobre o Banco Master, gente. Atualizações. A Polícia Federal encontrou provas contra políticos nessa investigação. O material foi apreendido durante a operação que contém menções a autoridades com foro especial no STF. Bom, vamos aos detalhes então. Esse material surgiu, Caporeso, durante a análise de documentos e também do telefone celular apreendido. Esse celular é do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, tá? Por causa da presença de autoridades e parte das apurações devem tramitar obrigatoriamente no Supremo Tribunal Federal, segundo o jornal Folha de São Paulo. Mas isso já está, né? Interessante, né? Mais motivo para manter lá. O problema é o Dias Toffoli, mas a gente já chega nesse ponto, gente. Olha, os investigadores identificaram referências a lideranças partidárias e importantes autoridades em Brasília. Quem serão? Segundo relatos feitos sob anonimato, esses achados não possuem relação direta com a fraude das carteiras de crédito consignado. O esquema original envolvia a fabricação de dados para uma negociação de venda do Banco de Brasília. O Banco de Brasília que quase entrou numa furada, né? Eles iam comprar uma espécie de carta de crédito, operações de crédito, como se comprasse um monte de cheque sem fundo, achando que ia receber, que ia ter alguma vantagem, mas não teria. Agora, o Vorcaro, o que chama atenção, Caporeso, é porque ele mantinha uma rede de aliados, né? Tanto de políticos e parece que também membros do judiciário, fora os jantares e eventos que isso já se tornou público, que ele patrocinava, né? Nomes importantes que já estiveram fazendo consultoria para o Master, Michel Temer, Guido Mantega, enfim. Eu acho que é isso que mais chama a atenção nesse momento. E, claro, a questão de quem são essas autoridades. Como é que você avalia isso? Até porque nós teremos uma CPMI, que deve ser instalada muito em breve, e esses nomes devem vir à tona e certamente serão convocados para prestar esclarecimentos também. Berenice, excelente pergunta, tá? O primeiro ponto que eu levanto aqui é o seguinte: com qual moral o Supremo Tribunal Federal vai julgar que autoridades estariam envolvidas com o Vorcaro e o Banco Master? Perceba, o Poder Judiciário é o esteio moral de qualquer democracia. Ele é regido por regras rígidas, que existem justamente para manter a imparcialidade do juiz. Nós sabemos que, na prática, sempre existirão exceções em qualquer local do mundo, mas quando você age ao atropelo de valores da lei, então toda a democracia ela entra em descrédito. Nós chegamos em um ponto em que o poder judiciário, em sua magna corte, né, no pretório excelso, que é o Supremo Tribunal Federal, está hoje com um nível de comprometimento totalmente calamitoso. Nós temos aí a esposa de Alexandre de Moraes, Viviane Barsi, com quase 130 milhões de um contrato aonde a gente não consegue perceber qual é a grande contribuição dela para a defesa do Banco Master. Onde está a defesa incrível, excepcional, feita pelo escritório dela? No caso, não deveria existir isso. A esposa de um ministro não poderia ter qualquer tipo de ação sendo julgada pela corte. Isso já fere a probidade. Isso é algo básico. Isso é algo elementar. Agora, a partir do momento que a gente vai falar para o Dias Toffoli, que seria uma parte diretamente envolvida com o Vorcaro e que está fazendo sigilos absurdos em relação a todo esse processo, nós chegamos de um ponto onde só existe um caminho a se seguir, que é uma reformulação do Supremo Tribunal Federal. Agora, tal fato só pode acontecer se nós tivermos no Senado Federal, que é o poder responsável por fiscalizar o judiciário, homem de coragem. Eu sei que no mundo ideal, esses ministros envolvidos com o Banco Master deveriam sair do Supremo direto para a cadeia. Tá? É isso. É direto para a cadeia, era xerindró. Eles estão acabando com toda a moral do Poder Judiciário, que, como eu falei, deve ser a última esfera de recurso. O Judiciário precisa ter o esteio moral da nação. E é evidente que hoje eles só são vistos como porcos chafurdando na lama dos outros políticos corruptos, né? Então,
Isso é muito decadente para a nossa democracia. Isso é decadente para o Brasil. Agora, uma vez sabendo que nem sempre nós conseguimos alcançar o ideal, que não se puna ninguém. Tá? Olha, a gente não vai punir ninguém, mas nós vamos ter homens de coragem no Senado que, por causa dessa postura absurda do judiciário, vão reformular algumas questões constitucionais a respeito do funcionamento do Supremo Tribunal Federal. Não tem como mais um ministro do Supremo ficar de maneira perpétua no cargo. O cargo tem que ser por tempo determinado, 4, 5 anos. Tem que ser talvez aí mediante concurso público para não haver ingerência política dentro da Suprema Corte. E, claro, deve existir uma punição severa para aqueles ministros, né, juízes, que eles desobedecem ordenamentos jurídicos básicos que são de valor constitucional pétreo. São cláusulas pétreas. Como a questão que eu falei anteriormente do juiz natural, a questão de que não pode existir um tribunal de exceção, a questão do indúbio pro réu, que na dúvida do réu ele deve ser protegido, porque você não pode assumir o risco de punir o inocente. O direito precisa voltar a ser respeitado, porque senão não haverá esperança para o Brasil. Então, a capacidade dos senadores, em especial, tem que falar do Senado aqui, porque é, institucionalmente falando, pela Constituição, o órgão responsável por resolver, por trazer esse equilíbrio, por contornar os problemas do Poder Judiciário. Nós precisamos aproveitar toda essa decadência inquestionável, toda essa sujeira envolvendo o ministro da Suprema Corte para acabar, tá certo? Acabar com a indicação que a presidência da República e colocar realmente ali pessoas concursadas por tempo determinado. Fez bobagem, tem que cortar a cabeça. Porque se a gente não aproveitar isso nesse momento, o Brasil nunca vai para frente. Então, perceba, eu te falei o que deveria acontecer. Eu estou te falando o que pode acontecer. Agora, deixar a situação como está para acabar em pizza, isso o Brasil não merece. E, com certeza, se assim acontecer, nós estaremos condenados a viver em um país onde todas as situações realmente sérias acabam em pizza. Né? Vamos deixar o Brasil viver em banana, ou em Alexandria.